Olha só, pessoal. O governador Ratinho Júnior enfrentou jornalistas militantes da esquerda e não se intimidou com as provocações. Com respostas firmes e afiadas, ele virou o jogo e deixou todos sem palavras ao vivo. Mas antes de continuar, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que a verdade não seja escondida. Agora, governador, e a visão nacional que o senhor tem sobre a questão fiscal? O governo federal. Esse é o assunto diário, obrigatório de qualquer avaliação política da situação nacional, é a questão fiscal. Existe sempre essa discussão, a questão fiscal, a questão social, como equilibrar isso. O senhor sempre diz, sem resolver a questão fiscal, nós não vamos conseguir chegar na social. Mas que visão o senhor tem hoje da questão fiscal, do desafio fiscal do governo federal, considerando, inclusive, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, que vai exigir um dispêndio enorme? Olha, Mitri, eu não sou um economista e não quero ter audácia aqui de dar aula sobre economia, que não é o meu caso. O senhor tem a mão na massa da questão fiscal. Mas assim, eu penso uma visão muito prática, que é uma regrinha que a gente aprende dentro de casa. Se você gasta mais do que é o teu salário, em algum momento você vai quebrar. Ou você vai ter que pegar empréstimo, vai se afundar em dívida e vai quebrar. É assim com o dono do açougue, é assim com o dono da padaria, é assim com o dono do mercado, com o hotel. A conta pública é a mesma coisa. Se você não tiver saúde financeira, em algum momento vai quebrar. É o que aconteceu com a Argentina e tantos outros países que não tiveram responsabilidade fiscal financeira. Eu vejo até uma boa vontade do ministro Haddad em tentar segurar essa questão do gasto do governo federal. Mas ele tem uma oposição que é do partido dele, que quer que gaste mais, que não quer enxugar a máquina pública, que não quer cortar custo. É essa a regra. E esse discurso que é gastar para cuidar do mais pobre, isso também é um discurso que não é verdadeiro, porque você não consegue cuidar do mais pobre se você não tiver saúde financeira. O que te dá garantia de você fazer bons programas sociais, fazer bons investimentos na educação, é se você tiver dinheiro em caixa para fazer investimento. Senão é tudo bobagem, não acontece. Agora, governador, na hora de atrair um investimento externo, porque a gente precisa de investimento para crescer, não é? E aquela crença que existiu em algum momento que o Estado seria capaz de dar conta de todo o investimento, cada vez mais vai por terra, não é? Adianta o Estado do Paraná ser um Estado equilibrado fiscalmente dentro de uma federação em que a maior parte dos estados não tem a mesma condição e onde há dúvidas sobre as promessas que foram feitas no arcabouço fiscal e a capacidade do governo central de cumpri-las? Como é que se comunica isso? Olha, eu estou aqui dentro desse contexto, mas eu sou diferente. E como é que se chega para um investidor internacional e fala, olhe com carinho aqui para o Paraná, porque eu tenho bons resultados. Né? Mas não o risco Brasil. Isso, exatamente. Veja, primeiro, o empresário que é brasileiro, o empresário português é igual, o europeu é igual, o asiático é igual, pensa igual. Eles querem o quê? Trabalhar, pagar o seu imposto, gerar emprego e ganhar o seu dinheiro. Se o Estado não incomodar, já é um grande negócio. Você já está um passo à frente para atrair investimento. Então, o que nós fizemos no Paraná? Primeiro, nós não atrapalhamos quem quer produzir. O empresário é benquisto no Paraná. O gerador de emprego, o comerciante é respeitado no Estado. Então podem vir investir aqui, que vocês vão ser respeitados, vão ter segurança jurídica e o Estado não vai atrapalhar vocês. Se não puder ajudar, nós não vamos atrapalhar. Então, a hora que você cria esse ambiente, lá nós temos um ambiente saudável com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. O empresário, quando ele vê esse ambiente saudável, ele vai investir. O empresário, ele quer tranquilidade para poder trabalhar. Ele não quer favor do governo, ele não quer ajuda, ele quer só poder trabalhar. Então, eu acho que a gente conseguiu criar esse ambiente. Fizemos, obviamente, em cima das vocações do Estado, nós buscamos potencializar a vocação do Paraná. Onde o Paraná é bom? Nós somos um grande produtor de alimento do Brasil, o maior produtor de alimento por metro quadrado do Brasil. Se nós somos um grande produtor de alimento por metro quadrado do Brasil, eu tenho que transformar o Paraná, em ser um supermercado do mundo, que é o que nós estamos fazendo. Hoje, eu sou deficitário em grãos. Eu tenho que trazer grãos do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, para poder fazer esses grãos ração. Da ração eu transformo ele em frango, transformo ele em porco, transformo ele em peixe. Aí vai para um frigorífico, no frigorífico ele é embaladinho, refrigerado, vai para um container e vende para 170 países. Aí eu deixei lá, no meu estado, a mão de obra no frigorífico. Isso aumentou o dinheiro no comércio rodando nas cidades, você melhora a qualidade de vida da população. Então, achamos essa vocação que é se transformar o Paraná no supermercado do mundo.
Qual que é a outra vocação do Estado? Se você pegar o mapa da América do Sul, o Paraná está no centro de 70% do PIB da América do Sul, que passa de 1 trilhão e 800 milhões de dólares. A logística é algo que é muito importante para o empresário. Custa muito caro a logística no custo produto do empresário. Né? Então, se nós somos no centro, geograficamente, do mapa do PIB, então eu tenho que ser um hub logístico da América do Sul. Então, nós melhoramos o nosso Porto Paranaguá. O Porto Paranaguá foi eleito 4 vezes o melhor porto, o porto mais eficiente do Brasil, consecutivo. Agora eu estou fazendo uma obra lá, que nós vamos, chama Moegão, uma pera da chegada do trem, nós vamos sair de 180 vagões dia para 900 vagões por dia. Eu serei o primeiro porto do Brasil que vai chegar a 50% da carga em linha férrea e 50% de Quanto caminhão. tempo para terminar essa obra? 36 meses é o prazo. Agora, já começou. Governador, o senhor estava falando de logística, infraestrutura, é fundamental. E o Brasil está com uma dificuldade de infraestrutura, tem grandes desafios. Lá no Paraná, essa obra do porto, tem ferrovia. Falta no Brasil. A gente tem uma ferrogrão que vem sendo discutida e está sendo discutida não no Instituto de Engenharia, mas sim no Supremo Tribunal Federal, né? Porque a gente não tira a obra do papel. Qual é a velocidade para tirar as obras do papel do Paraná? Porque o senhor também não tem um sistema de justiça paralelo, né? Sim. O senhor está dentro do sistema de justiça, como lembrou a Thaís, Risco Brasil, mas também Insegurança Jurídica Brasil, para discussões desse tipo. Rodovias, concessão também. O que nós fizemos lá logo quando eu assumi em 2019? O grande problema do Brasil se chama projeto, não é falta de dinheiro, é projeto. Então, eu assumi o governo, eu peguei 300 milhões de reais e coloquei tudo em projeto. 300 milhões de reais em projeto é mais que o DENIT faz no ano. Coloquei tudo em projeto. Rodovia, terceira faixa, duplicações, viaduto, trincheira, projeto do Moegão, que é de Paranaguá, a ampliação dos aeroportos. Colocamos tudo isso, e enquanto ia sendo feitos os projetos, eu fui organizando o caixa do Estado. Por exemplo, o ministro Tarcísio era ministro ainda da infraestrutura. Eu estava vencendo as minhas concessões do Estado. Eu tinha que fazer as estaduais, ele teria que fazer as federais. Eu falei, Tarcísio, por que a gente não junta? Ah, mas isso não aconteceu no Brasil. Vamos fazer a primeira vez. Nós juntamos as estaduais com as federais e agora nós temos o maior programa de concessão rodoviária da América Latina. 3.300 quilômetros de concessão, com 1.800 quilômetros de duplicação, mais de 1.000 pontes e viadutos. Já foram 2 lotes dos 6. Agora, em novembro, vai mais 2 lotes. Teve continuidade. Esse governo deu continuidade. E o ministro Renan assumiu, viu que realmente, tecnicamente, a gente estava organizado, ajudou bastante, inclusive, o ministro Renan nessa organização. E agora já foi 2 lotes, agora em novembro vai mais 2 lotes, e o ano que vem nós vamos fechar o Paraná. São Paulo hoje é o melhor estado em termos de rodovia, né? Ela avançou muito, foram capazes de fazer essa transformação, mas vai ficar São Paulo e o Paraná com o melhor hub rodoviário do Brasil. Então, investimos nas rodovias. Privatizamos 3 aeroportos. O aeroporto Afonso Pena de Curitiba, que fica em São José dos Pinhais, que vai ter a terceira pista, inclusive, no contrato que a empresa tem que fazer. O aeroporto de Foz do Iguaçu, que olha a falta de lógica que tem o Brasil. Foz do Iguaçu era o segundo destino estrangeiro, é o segundo destino estrangeiro, depois do Rio de Janeiro. E não tinha um avião internacional que descia voo direto dos Estados Unidos da Europa. Maravilha. Quer dizer, fomos lá, aumentamos 600 metros da pista, hoje você tem uma pista adaptada para descer voo internacional da Europa e dos Estados Unidos. E turismo é igual a voo direto, né? Turismo sem voo direto. O cara não quer ficar perdendo tempo com conexão. Ele quer sair da casa tudo. dele, entrar no avião e descer onde ele quer, no Foz do destino. Iguaçu, muda tudo. Então fizemos a privatização do Porto de Foz do Iguaçu, de Londrina, transformamos o Porto de Paranaguá no melhor porto do Brasil e vamos fazer o trabalho da Ferroeste, que é uma ferrovia que vem de Maracaju, Mato Grosso do Sul, vai até o Porto de Paranaguá, são 1.300 quilômetros de linha férrea, que vai se juntar com a Malha Sul, né, que hoje já existe. E, além disso, nós vamos fazer uma perna para Chapecó, Cascavel, Chapecó, para atender a produção do Oeste Catarinense, mais uma perna para Foz do Iguaçu, para atender a produção também do Paraguai, que é um grande produtor agrícola. Temos uma relação comercial muito forte com o Brasil, em especial pelo Paraná. Governador, a legislação brasileira, de um modo geral, é complicada, né? O nosso sistema é complicado. As regras são complicadas, a burocracia está aí. O senhor tem um plano lá, um programa chamado Descomplica, que eu acho que escolheu bem a palavra. O que significa isso na prática? Eu li, parece que esse é um outro movimento paralelo no seu governo, que hoje, em 8 horas, é possível abrir uma empresa no Paraná. Isso. Em 8 horas se abre uma empresa no Paraná. Nós somos o segundo estado mais rápido de abertura de empresa. O primeiro é o Piauí, se eu não me engano, com 8 horas e pouquinho, 7 horas e pouquinho.
Só que com uma escala maior, né? O Piauí abre 6 mil empresas no ano, uma média no mês, ou, se não me engano é isso, e nós temos uma escala maior pelo tamanho da população. Tem essa relação. Agora, o Descomplica, como é que funciona? O Descomplica é o seguinte, no Paraná demorava 9 meses para você ter uma autorização para montar um aviário. Um simples aviário na sua propriedade rural. Levava 9 meses, prazo médio de licença ambiental. Nós criamos o Descomplica em cima de toda uma segurança jurídica e técnica, pela autodeclaração com um técnico, né, ambiental assinando, ele em 15 dias tem essa autorização. Isso nós fizemos para aviário, para granja, para espelho d'água para produção de peixe. Fizemos o Descomplica energia. O cara quer montar uma usina de energia, uma pequena usina de energia fotovoltaica. Uma pequena ou média usina de biogás. Nós temos 400 usinas de biogás hoje no Paraná. É o estado que mais tem energia limpa através do biogás. Também, por exemplo, PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas, CGH, que são abaixo de 5 mega. Tudo isso nós facilitamos. Quer dizer, a iniciativa é do investidor, no caso aí, médio, tirar pequeno, a burocracia do Estado. Tira a burocracia e o Estado, mas o Estado está observando. Nessa do aviário, só para te dar um exemplo, uma cooperativa, que é gigante, tem 22 bilhões de faturamento, só com essa de a gente tirar essa dificuldade do licenciamento, ela fez 500 aviários no ano, abriu um novo frigorífico. Porque sem o aviário ela não tem matéria-prima para abrir o frigorífico. Então isso deu escala para ela abrir outro frigorífico. O governador citou agora há pouco o que acontece no Rio Grande do Sul, né? É difícil a gente não pensar nessa situação tão fora do padrão e tão dramática que acontece num estado próximo ao que o senhor governa. A gente entrevistou recentemente aqui na Band o economista Paulo Rabelo de Castro. Ele falou o seguinte, que essa situação mostra como a Federação Brasileira não funciona. Porque é uma situação de catástrofe em que o governador tem que passar o pires para conseguir alguma coisa e o governo federal se coloca ali como o bonzinho que está concedendo um agrado. E, na verdade, é dinheiro público de todos os lados, né? Como é que o senhor vê essa relação federativa nesse momento no Brasil? O senhor já teve que bater as portas de Brasília para pedir alguma coisa? Não, a gente tem uma relação, assim, né, republicana, né, sobre a questão... Brasília é muito mais por questões técnicas, como as concessões, mas hoje, graças a Deus, o Paraná tem saúde financeira para tocar os seus grandes projetos e estamos fazendo. Claro que a gente não abre mão de parceria se tiver, mas a gente tem conseguido tocar. Eu acho assim, a falta de eleger prioridade, Thaís. Você veja, pegaram a Itaipu Binacional, 1 bilhão e 300 milhões de reais agora, semana passada, e mandaram para fazer a COP, que é um evento de 30 dias. E não deram R$1 desse recurso que poderia ir para o Rio Grande do Sul, que vai ter que se reconstruir. Tem 600 mil pessoas morando fora de casa, desalojadas. Tem cidades inteiras que foram devastadas. São bilhões de reais que vão precisar num estado extremamente importante, que tem 6, 7% do PIB do Brasil. Então, a falta de prioridade, isso é falta de planejamento, não é possível. Né? Então, assim, a Itaipu tem $1 bilhão no caixa dela. O que mais precisa o governador do Rio Grande do Sul agora? Não é aviãozinho descendo lá, levando meia dúzia de água. Precisa de grana para reconstruir a cidade. E é muita grana, não é pouca. É o Brasil inteiro que tem que ajudar. Eu estou com 40 maquinários lá, escavadeira. Mas o senhor falou dos projetos que nortearam o trabalho do Paraná. Precisa ter os projetos, né? Porque precisa realocar todas as cidades, tem que fazer serviço de engenharia. Mas você tem que, desde já, começar inclusive, começa pela limpeza da cidade. Não é 40 retroescavadeira minha, do Zema, do Tarcísio. Ali é pegar muito dinheiro para você começar a limpar a cidade, aterro sanitário, caminhão de lixo. Então, assim, eu vejo essa falta de prioridade do Brasil. Você poder fazer, num momento de catástrofe, colocar isso como uma outra prioridade. Menos importante. Uma COP ser menos importante que o Rio Grande do Sul. Quantas escolas cívico-militares vocês têm? Quando eu assumi era 7, hoje nós temos 312 escolas cívico-militar. Se juntar todos os estados não dá o que eu tenho de escola cívico-militar no estado do Paraná, e é um exemplo de educação. Tenho fila de pais querendo colocar filho e tenho fila de escolas que diretora querem transformar em cívico-militar. Quer dizer, o pai escolhe que tipo de escola ele quer para os filhos. Exatamente, Dmitry. Lá é o seguinte, eu tenho escola convencional,
aquela de Quem não 6 quiser horas. escola cívico-militar tem possibilidade. Eu tenho escola em tempo integral e tenho escola cívico-militar. O pai que decide. E quem decide se transforma em cívico-militar ou não é o pai, a mãe e os professores. Mas como é que o senhor arrumou tanto militar assim para Fiz uma lei, onde a gente fez uma reconvocação com os aposentados. Sim. Demos treinamento, passa por um rígido teste, né? Tanto de psicotécnico, enfim, de físico. E fizemos uma avaliação e trouxemos uma boa remuneração, obviamente. Porque é o seguinte, hoje o policial se aposenta muito cedo. O cara com 50 anos está aposentado. Ele fica um mês em casa, é legal, passeou com a esposa, passeou com o filho. Segundo mês ele não aguenta. Ninguém aguenta, ele tem que fazer alguma coisa. Aí o que ele vai fazer? Bico em bailão. Bico em casa que não é de família, para ganhar 50, 100 reais. A hora que se apresenta um projeto que ele vai poder ajudar a educar os filhos dos vizinhos dele, bem feito, ele vai para o projeto e vai ser bem remunerado. Então ele opta por esse projeto. E foi o que aconteceu. Hoje o meu problema de não abrir mais, que eu tenho fila, é porque eu não tenho mais quadro técnico para poder colocar. Aliás, governador, acho que tem um mito em torno dessa questão da escola cívico-militar, né? Como que funciona na prática no Paraná? O professor é do Estado, quem manda é a diretora convencional. Ele só é um diretor, que não é nenhum diretor, é um assessor disciplinar. Porque o aluno tem nota disciplinar. Se ele picha a escola, ele leva nota. Se ele risca a carteira, ele leva nota. Ele vai perder nota. Se ele faz bagunça, tem uma brincadeira que é de machucar o amigo. É disciplina. E os alunos gostam, porque vai aprendendo, vai melhorando. O jovem precisa de disciplina e ele quer disciplina. E o pai e a mãe quer que isso aconteça. Se você vê os relatos da melhora do filho em casa, depois que implantou... Agora, a gente fez um modelo democrático. O pai escolhe aonde quer colocar o filho. Ninguém obriga nada. Agora, os programas, os conteúdos dos programas, a pedagogia, isso fica por conta é tudo Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. As três escolas têm o mesmo modelo pedagógico. Por exemplo, eu tenho robótica e tenho aula de programação. 500 mil alunos fazem programação. Por quê? Eu quero criar um berçário de mão de obra para a tecnologia. Os próximos 10 anos, de cada 6 novas profissões, todas estão ligadas à tecnologia. Das 10 novas profissões nos próximos 10 anos que foram criados, 6 estão ligadas à tecnologia. Então, eu estou fazendo o Paraná ter um berçário de mão de obra tecnológica. Por quê? É o que o menino geralmente gosta, porque já está conectado. Segundo, o salário médio de um programador é de 7 a 15 mil reais no Brasil. Hoje você tem no Brasil mais de 600 mil vagas abertas para programador. Não tem gente para preencher. Não tem gente. E pode trabalhar em casa, né? Aí, você matou. Trabalha em casa. Você imagina um menino de 16 anos, 17, saiu do segundo ano, terceiro ano, começa a ganhar 7, 10 pau por mês trabalhando de casa. É transformador. Agora, se aumenta o salário médio desse rapaz, começa a melhorar a vida dele em casa. Agora, governador, a pandemia mostrou que o nosso ensino, de modo geral, estava numa situação muito difícil e com a pandemia ficou mais difícil ainda. Porque há 30 anos ninguém mudou. Eu sou o único estado do Brasil que tem educação financeira. Os meninos lá aprendem associativismo, empreendedorismo, cooperativismo e aprendem oratória, falar em público. Tem que aprender a falar em público, porque ele vai ser um cara que vai gerenciar uma equipe, vai gerenciar uma empresa, vai ser um vendedor, ele vai ser um advogado, tem que ser um bom advogado, tem que ter uma boa oratória. Então nós estamos preparando essa safra para ensinar educação financeira familiar, porque nós somos um país que, infelizmente, as pessoas se endividam por muitas vezes não ter tido uma oportunidade escolar de saber mexer com dinheiro, pagar juros exorbitantes, entrar em cheque especial, entrar em juro de cartão. Nós queremos que esses meninos e meninas que estão na nossa escola ensinem os pais e a mãe a lidar com dinheiro. E é isso que está acontecendo. O senhor está sempre cotado ali num grupo de governadores que eventualmente pode ser uma alternativa desse campo aí, chamada centro-direita, para 2026, né? Vamos fazer uma analogia com uma corrida de 800 metros. O senhor está ali em alguma curva, né? O governador Zema parece estar um pouquinho na frente, o governador Caiado parece ter mais visibilidade, mas o senhor é aquele corredor que vem chegando por trás e vem acelerando o passo. Na última pesquisa, inclusive na Paraná Pesquisa, o senhor saiu já melhor, né? 17%, o que é um dado bastante relevante, né? Como é que o senhor se posiciona nesse cenário? Veja, Fernando, primeiro,
eu tenho um compromisso com o meu Estado. Eu tenho que governar o Paraná até o meu prazo de validade como governador, que é o meu mandato. Então, eu não posso... Mas o senhor já foi reeleito, ou seja, Sim, mas esse caminho se encerra. Mas mesmo assim, né, Thais, eu tenho que cumprir com essa missão. Claro. Senão, daqui a pouco, você perde a rédea do Estado e vira bagunça. Então, eu não vou ser irresponsável a esse ponto. E até porque o Estado vive um bom momento, né? Então, eu tenho que consolidar isso para os paranaenses. Segundo, veja... eu acho que o Brasil hoje tem uma safra muito boa de governadores. Se você pegar o centro-oeste brasileiro, você tem o Mauro Mendes, você tem o Riedel, você tem o Caiado, você pega a região do Sul, os 3 governadores têm feito boa gestão, né? O Eduardo, agora tem o Jorginho, acho que os números do Paraná também nos colocam numa situação razoável. Você pega o Sudeste brasileiro, Minas Gerais... Você pega a Cuzema, você pega o próprio Tarcísio aqui. Então, você tem uma safra boa lá. No Norte também você tem bons governadores, no Nordeste tem bons governadores. Então, acho que o Brasil, talvez, não sei se nunca, não vou dizer nunca, mas há muito tempo não via o conjunto dos governadores bem organizado na sua gestão. Claro, com um ou outro com dificuldade natural, financeira, enfim, mas, no geral, tentando se organizar. Já estou vendo que o senhor é candidato. Não. O que eu estou falando? Tem uma nova geração Tem chegando. uma nova safra. E o Brasil, Fernando, se você parar para... A minha geração, ela está sendo governada há 40 anos pela geração da década de 50 e 60. Verdade. 50 e 60. Que fizeram a sua parte, ajudaram o Brasil. Ajudaram. Agora, a minha geração tem a obrigação de apresentar uma proposta para o país. Nós temos a obrigação, nós não podemos ficar jogando... não, deixa que eles se virem. Aqueles que estão mais tempo na política, que pegue a bomba, ou que resolva o problema, que fique com a solução das questões. A minha geração, como já está acontecendo nas empresas, como está acontecendo no setor educacional, nós temos essa obrigação. Agora, isso quer dizer que eu tenho que ser protagonista? Não. Eu posso ser um coadjuvante, posso ser um colaborador, pode ser que esses governadores se reúnam e possam ter um nome de consenso para poder apresentar uma proposta de futuro. Eu acho que a gente tem que estar organizado nesse sentido. O senhor estará dentro desse quadro, isso não há dúvida. Eu quero, pela minha geração, eu gostaria de estar ajudando a construir um projeto de um país moderno. Agora, governador, outro dia eu vi uma frase sua, até anotei aqui. Esse fla-flu não ajuda o país, empobrece. E frase seguinte, mas isso vai cansar. O senhor está se referindo à polarização política no Brasil. Que não é uma polarização só no país, né? Está acontecendo no mundo todo. Os Estados Unidos hoje é isso. Tá. Essa questão Mas como é que o senhor vê isso aí? Vai cansar como? Isso... Eu acho, quando, né? Viu, as pessoas terem um norte ideológico faz parte. Eu tenho o meu, você tem o teu. Cada um tem o seu norte ideológico, a maneira de ver a sociedade. Eu acho que isso faz parte. E na política tem que ter isso. Agora, eu falo o seguinte, eu não fico perdendo tempo discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo? O que está dando certo em Israel? O que está dando certo no Japão? O que está dando certo na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos? Esses países já testaram muita coisa que deu certo e deu errado. Então vamos pegar o que deu certo e vamos trazer para cá. Não precisa a gente ficar inventando as coisas, né? Problema ambiental, que é uma discussão gigante. Nós ficamos discutindo a questão da árvore. Esquece de fazer o saneamento básico, que é uma das coisas que mais polui o meio ambiente, é a falta de saneamento básico. E para você fazer o saneamento básico, você precisa de uma licença ambiental. Você resolveu o problema do esgoto da casa da Dona Maria, você precisa de uma licença ambiental que às vezes demora 1, 2, 3 anos. É uma falta de raciocínio lógico. O Mitri Isso tem que ser modernizado. Como é que o senhor vê com essa experiência a indústria nacional competindo com players gigantes, especialmente da China? A gente está nessa discussão agora sobre taxar ou não taxar, as compras pelos sites, enfim. Veja, eu acho que o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de ser a opção para o mundo ocidental da China. Nós deveríamos ser a China do Ocidente, para o Ocidente. O mercado europeu não quer mais ficar dependente da China, os países europeus. Os Estados Unidos não quer mais ficar dependente da China para alguns produtos que eles não produzem. Quem que está ganhando esse espaço? O México. Está se posicionando e perdendo muita oportunidade. O Brasil, se ficasse parado, só se organizando, tendo uma boa relação diplomática, você não precisa ser inimigo da China, muito pelo contrário, um parceiro comercial estratégico importantíssimo para o Brasil. Mas só de ter um alinhamento com o Ocidente nas questões políticas, questões de relações internacionais,
automaticamente via migrar para o Brasil, porque nós temos energia limpa e barata comparado com o mundo. Muita energia. E o Brasil tem um canhão de produção de energia que pode vir a acontecer com biogás, energia solar, energia eólica. Agora vai entrar o hidrogênio, que vai acontecer o hidrogênio a médio e longo prazo. Você tem uma mão de obra boa e relativamente barata comparado aos países de primeiro mundo. O brasileiro gosta de trabalhar. E o que você tem que fazer é facilitar. Então, água, né? Tem água, tem espaço físico. Tem espaço físico para montar a indústria. Só para lembrar, o México, o custo de produção no México já está empatando com o da China. O custo de produção da China está subindo, já não é mais E como a carga era. tributária, né, Mitri? Que a nossa aqui, na comparação com o México, é um absurdo. É onde muito vai alto, entrar a minha pergunta agora para o governador. Então, quer dizer, nós temos que competir com o México e com outros países que estão aí representando uma certa ameaça para a gente, porque o México, se continuar desse jeito, ele vai tomar muito desse lugar que seria nosso. Já está tomando. Já está tomando. Mas Já está tomando. Agora, mas só ver o Brasil se mexendo nessa direção, porque a inquietação do Mitri é fundamentada, a sua também. Mas a gente vê o Brasil se mexendo para isso, a gente vê o Brasil indo na outra direção. Mas aí entra a minha pergunta sobre a reforma tributária, governador. Eu queria que o senhor desse a sua opinião, a avaliação da reforma tributária. Só para finalizar esse ponto que ele falou, por isso que eu falo, se você tiver um mínimo de posicionamento, menos posicionamento político, ficar discutindo Hamas e Palestina, Israel, essa briga de Israel, briga de Ucrânia e Rússia, para nós não interessa, não vai resolver os nossos problemas. Então, nem a gente vai conseguir resolver o deles. Nem vai resolver, não é na cervejinha que vai resolver, não vai resolver. Isso é um problema muito mais complexo que as grandes potências estão voltando a querer polarizar o jogo. Então o Brasil pode ser parado, ser o país que pode ser mais beneficiado desse problema que está tendo geopolítico. Essa é a minha visão.